Estamos aqui ao vivo hoje para falar sobre como eliminar castigos com a Thelma Abraão. Estou muito feliz aí de estar com vocês aqui. Obrigada pela presença. Queria lembrar vocês que essa série é uma live de esquenta para a série dos surtos maternos, que vai começar no dia 9 de maio. Se você ainda não está inscrita na série, por favor, se inscreva pelo link que está na minha biografia ou esse endereço aí que eu coloquei aqui fixado. Tudo bom, meus amores? Oi, Lilia, tudo bom? Diretamente da Austrália, que chique. De onde vocês estão falando? Vai me contando pra você saber. Sei que tem muita gente nova no perfil. Entraram umas 30, 40 mil pessoas nos últimos 3 meses, que eu tô lá observando. Então tem muita gente que não me conhece. Pra quem não me conhece, eu sou a Maíra. Sou a criadora dessa página, que já existe há 5 anos. Sou educadora parental, sou mentora de mães. Trabalho com criação consciente, sou mãe da Nara, que tem 7 anos, sou autora do podcast Tenda Materna. Se você não segue ainda a Tenda Materna, faça o favor de ir lá para começar a seguir. Semana que vem vai sair mais um episódio sobre culpa materna. Oi, Rita, tudo bom? E muitos de vocês têm conversado comigo pelos posts que eu tô colocando, os comentários, pelo direct. Então tá super legal essa interação. Eu tenho colocado bastante conteúdo que tem a ver com essa série que eu vou lançar agora, dos surtos maternos. Então, assim, para vocês que estão chegando aqui, para informações, né? Ó, primeira coisa, eu tô fazendo 4 séries de esquenta para a série dos surtos maternos. Já falei com a Isa Andrade sobre violências invisíveis na infância, na quarta-feira. Se você não assistiu, se você perdeu essa live, foi muito legal. Tá aqui no feed a reprise dela e também tá no meu canal do YouTube, caso você prefira assistir por lá. É só procurar Canto Maternar no YouTube, que você me encontra lá facilmente. Podem me seguir por lá também, porque lá eu ainda sou pequenininha. Aí vocês ajudam a encher o meu perfil também. Também tem hoje que a gente vai falar sobre como eliminar castigos, para poder contemplar essa demanda de vocês que às vezes estão chegando e falando, meu, como assim essa história de que não pode castigar, prejudica a criança, atrapalha a minha relação com a criança? Chamei a Thelma Abraão, maravilhosa, que tem um perfil lindo também, que tá falando lá diretamente da Flórida. E tem até um livro maravilhoso que eu acabei de adquirir, ó. Mas enfim, depois eu falo. Pais que evoluem, gente, tá? Só pra vocês ficarem aí com ele marcado. Fica aí virado, né? Mas dá pra marcar. E na semana que vem eu convidei a... Peraí, só já adicionar ela aqui. Não é ela que tá me chamando. Se você chegar, falando, me pede pra te adicionar que vai ficar mais fácil. Mas semana que vem eu vou falar também com a doutora Juliana Franco, que é pediatra, minha professora na formação em atuação consciente. Opa, ela chegou aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Cheguei, vamos ver se eu consigo adicionar ela, entrar ao vivo com ela. A gente vai falar sobre estresse tóxico e trauma infantil. Então é um tema super importante pra gente entender, inclusive, o que aconteceu com a gente lá atrás, ver se a gente sofreu o estresse tóxico ou não. Tudo bom, meu amor? Bom dia! Boa tarde, tá aí na Espanha, né? Boa tarde. Você tá um pouquinho contra a luz pra mim. Oi? Você tá um pouquinho contra a luz. Tem mais luz atrás de você do que você. Você tá um pouquinho escura pra mim. Peraí, deixa eu arrumar aqui, só um minuto. Aproveita que eu tô dando os recados e vê se você consegue ajeitar pra ficar mais bonito. E aí, ó, a gente vai falar sobre estresse tóxico e trauma infantil com a doutora Juliana Franco. E na sexta-feira vai ter uma live super importante também sobre 6 dicas para ajudar o seu filho a se proteger do abuso sexual com a Leiliane Rocha. Gente, só fera, chamei, hein? Ó, vocês estão sendo brindados aí com a presença de pessoas incríveis. Tá um pouquinho melhor. Mas eu sei o que foi isso aqui. Criançada, mexeu nos meus... no teu set de... Eu aqui na Espanha são 2 da tarde, mas tá aquele solaço. Aí eu coloquei uma cortina para dar uma veladinha no negócio. Meu lado fotógrafo eu quis ajeitar. E aí, que mais? Só para vocês saberem, essa série de lives que eu tô fazendo com essas 4 mulheres maravilhosas... Obrigada, amor. Obrigada. Né? Elas antecedem a série dos surtos maternos, que vai começar no dia 9. Aí tô falando pra galera se inscrever aí a partir do link que tá aí embaixo. Que vai falar sobre o quê? Nessa série eu vou falar sobre a criança interior. Vou explicar para vocês o conceito da criança interior, que eu falo muito aqui na página. Vou explicar por que essa criança faz você surtar com as crianças. Vou falar sobre os surtos, por que a gente surta, como que é possível a gente evitar, o que a gente tem que fazer, por que a gente surta quando a gente erra, enfim. Vai ser todo um conteúdo ligado a isso, para que você possa, inclusive, encontrar um caminho de o que eu faço, então, já que eu tenho uma criança ferida dentro de mim e, por conta disso, eu estou tratando meu filho de um jeito que não é adequado, né? Ou seja, vou ter que aprender a maternar essa criança. Essa é a base do meu trabalho. Então, essa série
ela é, na verdade, uma degustação do trabalho que eu faço dentro da mentoria com as mães, que são grupos de 30 mães que eu crio, né, a cada 2, 3 vezes ao ano, mais ou menos. E dessa vez eu vou abrir as inscrições no dia 16. Então, vocês assistindo a série, vocês têm uma noção do que significa o trabalho completo e vocês decidem se estão a fim de entrar ou não na jornada, tá? São 60 vagas que eu abro por turma e para 2 grupos de 30, e geralmente chega a esgotar em 48 horas, 72 horas, entendeu? Então, tipo, tem que fazer realmente uma... tem que estar acompanhando para não perder o fio da... né, o Trabalho timing. super transformador, né, Maíra? Eu adoro o seu trabalho. É, Estou super feliz de estar tendo a oportunidade de conversar com você. A gente se segue, eu tenho um tempo, a gente já se fala há bastante tempo, mas a gente nunca teve juntas ao vivo, né, falando. Então, obrigada aí pelo espaço. E, gente, não tem nada no mundo que vale mais a pena do que a gente se conhecer, né? Do que a gente poder olhar para as nossas dores, para as nossas feridas e ressignificar tudo isso, né? Um caminho que não tem volta e não tem preço também, né? Ele muda, transforma tudo. exato, e os nossos filhos acabam sendo esse convite, né? Porque às vezes a gente passa a vida meio que tocando o barco dentro do nosso personagem, que meio que foi criado para proteger a gente das dores, né? E, só que de certa forma a gente está às vezes tão desconectado de si que a gente nem se dá conta que a gente não está sendo coerente com a nossa própria essência, né? E aí os filhos vêm, aparecem, começam a E mostra cutucar. tudo, assim, né? Igual um refletor. Mamãe, você achou que era fácil? Não, olha só. Quem disse que você consegue lidar com isso? Ó, se você não está conseguindo lidar com isso, é porque tem alguma coisa aí que você tem que olhar. E acaba que a gente pode olhar com uma oportunidade maravilhosa. Gente, eu quero apresentar a Thelma. Eu acho que você não estava, né, quando eu falei que você é autora desse livro, Ah, que eu é? acabei de Você dizer. Ó, que chique. você comprou aí? Ah, eu te falei. Não, eu te falei. Minha prima trouxe. Só que você acha que não pescou essa conversa. Ontem eu comprei seu livro. Não, eu vi Minha que você comprou o livro, mas eu achei que você tinha comprado aí. Não, Que aí não, vende na ela trouxe. Amazon. Ah, entendi. Que legal. Se você ler, depois você me dá o seu feedback. Depois eu te dou feedback. Mas a Thelma, ela é educadora parental, ela é biomédica e ela é especialista em neurociência, desenvolvimento infantil e inteligência emocional. E eu sigo essa mulher há um tempo, admiro, fico lá paquerando ela. A gente fica se paquerando, né, quando a gente gosta do perfil. E aí, tava esperando um momento, assim, né, quando é que a gente vai conseguir fazer uma live juntas? E calhou de ser agora. E eu trouxe ela para falar sobre esse tema, Flor, porque, assim, você com certeza sabe disso, né? Você tá há mais de 20 anos aí nessa jornada. E quando a gente começa a desconstruir a ideia do que o castigo é necessário para educar e de que ele é a única ferramenta que a gente tem para ensinar a criança, e de repente a gente lê em algum lugar, começa, né? Eu comecei com o Carlos Gonçalves falando, não, o castigo faz mal, não é um caminho legal. Rola aquele desespero. Em vários motivos, né? Tipo, por vários motivos. Primeiro, a insegurança. Como é que essa criança vai aprender o que é certo, né? De que jeito? Não, não, essa criança vai ficar sem limite, essa criança vai acreditar que ela é o rei da casa, eu vou acabar sendo permissiva. Fecha aqui, E gente. depois, e depois, mesmo que você perceba que tá, não, beleza, eu tô entendendo que é por aí, vem aquela sensação de impotência, porque a gente não tem ferramenta, não tem Você não repertório. sabe o que fazer, né? E aí, então fala pra mim, galera, se vocês sentem essa pressão, né? Se vocês se reconhecem nesse lugar. Eu passei por isso, eu comecei a ler a respeito de educação consciente, assim, já na gravidez, graças a Deus, eu tive essa sorte de ter caído esse conteúdo na minha mão durante a gravidez. Antes eu não pensava nada a respeito disso. Então eu já comecei a desconstruir desde lá. Eu tô há 7 anos nessa, né? Tentando entender. Eu falei, tá bom. Então ele falou que isso é possível. Então ele tá dizendo que tem um caminho. Eu vou ter que estudar. Meu lado perfeccionista, teve a parte boa que falou, não, então vamos lá. Se falaram que é melhor assim e que tem um caminho, vou lá. E aí, como eu sei que é uma coisa que realmente paralisa e deixa todo mundo falando assim, completamente, é isso mesmo que eu sinto e tal, eu trouxe até uma pra gente poder começar a trazer um pouco de alternativas, porque senão fica aquela postagem que a gente coloca, né, tipo, falando que tá ruim, que não é legal, não é legal, mas e aí, eu faço o quê? Vou ficar até nervoso nos comentários, né? Então eu entendo perfeitamente, gente. Eu passei por isso, mas também sei, posso afirmar com, assim, letras garrafais, é possível e é maravilhoso. A minha filha nunca recebeu um castigo na vida. E ela começou a ter vocabulário para entender o que era castigo quando ela começou a tentar falar, mãe, o que é castigo? Tipo, com 4 anos. Maíra, aconteceu a mesma coisa comigo quando meu filho tinha 6 anos, o Lorenzo. A gente passou um tempo no Brasil e ele falou assim, chegou para mim e falou assim, mamãe, o que é castigo?
Eu falei, por que você está perguntando o que é castigo? Porque a minha amiga fica de castigo todo dia. Ele tinha 6 anos. Eu falei, Nossa. gente, deixa eu me dar um abraço aqui, porque eu tô É, orgulhosa. não, Porque, cara, ele tem total. 6 anos e não sabe castigo. Então, assim, eu consigo, é de fato possível, gente, educar um filho sem falar, "Ai, você vai ficar de castigo." Na verdade, a gente faz isso por falta de opções, por falta de conhecimento. Porque se você souber o que fazer, ao invés disso, souber o resultado positivo do que a gente pode escolher mudando as nossas atitudes, você fala, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? Não é assim, Maíra? Hum, exatamente. Não faz sentido nenhum, né? A gente fica. Não. E a própria inconformidade da Nara denuncia. Ela falou, mas mamãe, mas por que que não conversam com ela? Por que que a minha amiga precisou ir pro quarto e ficar sozinha, sendo que ela estava passando mal, ela precisava de ajuda? Pois é. Né? É o oposto. É quando a Mas criança tá. vamos aproveitar essa uma É, horinha que vai ter aqui, porque, pessoal, sério, esse assunto, ele renderia, acho que uma semana, talvez, de aulas. 8 horas uhum, consecutivas de aula, é sério, é muita coisa para a gente desconstruir, né, Maíra? uhum. Eu anotei alguns pilares importantes aqui que eu acho que a gente não pode deixar de fora durante essa uma hora. Então, eu não sei se você quer, como é que você prefere conduzir aqui? Você quer fazer as perguntas e a gente vai, você me diz. Eu acho que você pode trazer aquilo que você planejou e aí qualquer coisa eu vou dando uns pitacos. Legal. Gente, a Maíra, ela é maravilhosa para falar disso, né? Essa educação consciente, falar da criança ferida. Eu vou agora aqui por um caminho que vamos olhar primeiro para os erros, tá? Então, não dá para começar a falar do que fazer se a gente não entender por que que a gente faz isso. Por que que a gente castiga? Da onde vem o castigo, né? Então, tem como... Você consegue tirar aqui os comentários, Maíra, ou você deixa direto? Ah, E eu daí consigo, fica... se você preferir, eu tiro. Peraí. Vai falando aí que eu já vou dar um jeito. Tinha gente falando porque fica na frente do meu rosto aqui, o pessoal vai É, comentar. Mas assim, vamos lá. Por que que a gente castiga? A gente castiga porque a gente aprendeu com as gerações passadas que o erro é algo que precisa ser punido. Você errou? Ah, como assim? Você não podia errar, você tem que ser perfeito. Não vem aquele entendimento da perfeição, né? Meu Deus, por que que a gente vem com esse entendimento lá de trás? Porque quando a gente era criança e a gente errava, o que que acontecia? Vai pro seu quarto, você vai ficar de castigo, você apanhava, né? Você era criticado, julgado, você se sentia mal. Você falou, meu Deus, mas por que estão me castigando? O que que eu fiz de errado? A gente nem entendia, né? O que que eu estou fazendo de errado? A criança está ali querendo aprender, precisando entender o mundo, mas um adulto, tolerância zero com aquele processo dela. Então, começa assim, os pais cresceram sem poder errar, eles mesmos se chicoteiam quando erram, não é assim, Maíra? uhum. Vira uma Sim, porque cobrança. eles vão querendo. A cobrança externa acaba virando o próprio discurso interno, né? Tipo, Exato. falam pra mim que é inaceitável aquilo, eu começo a falar, putz, então é inaceitável aquilo. Nossa, não acredito que eu tô fazendo isso. Eu, eu começo a entender que, tipo, eu mesma começo a me xingar, a me maltratar, a fazer o mesmo É, movimento. eu sou burra mesmo, eu não sei fazer nada direito mesmo, Nunca né? vou aprender. E aí, essa chicoteada que você passa a vida inteira fazendo com você, você começa a achar que você tem que ser perfeito para ser amado, que você tem que ser perfeito para alguém gostar de você, para alguém querer ficar perto de você. Você começa a abrir mão da sua identidade. O que que eu realmente gosto? O que que eu realmente acredito? Mas você está tão ligado em não cometer erros que você se desconecta daquilo que você realmente é. E quando você se torna pai e mãe, você estende esse aprendizado para o filho. Bom, se eu me puno quando eu erro, se eu me castigo e eu me critico, eu vou fazer o mesmo com essa criança. Então, essa criança pode fazer 1000 coisas boas, você não olha para isso. Mas se ela fizer uma ruim, o seu olhar está ali atento para o erro, porque você foi condicionado a olhar para os erros e não para os acertos. E não para o que ela faz de bom. Então, essa criança está ali crescendo. Aqui nós vamos falar de dois pilares, acho que juntos, né? Que um é os erros e o outro é da imaturidade do cérebro de uma criança. Quando a gente nasce, pessoal, vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente nasce com o cérebro imaturo. Então, o nosso corpo nasce com os órgãos todos funcionando, né? O coração, o pulmão, o estômago, tá tudo ali já prontinho funcionando. O cérebro, ele começa funcionando no modo primitivo, no modo sobrevivência. Aquela parte primitiva está pronta. A parte das emoções, a parte que
vai trabalhar para me manter viva. Eu vou chorar quando eu tô com fome, eu vou chorar quando eu tô com medo, eu vou chorar quando eu preciso de colo. Mas aquela parte cognitiva que pensa, que raciocina, que analisa, que prevê as consequências das nossas atitudes, ela não está nem um pouco pronta. Ela vai se amadurecendo ao longo da infância, até o final da adolescência, no começo da fase adulta, ela está concluída, né? Lá por volta dos 24, 25 anos de idade. Então, começa aqui um grande equívoco, né, Maíra? Que é a gente achar que uma criança de 2 anos, por exemplo, ela está errando para me atacar. Ela está fazendo isso para testar o meu limite. Ela está fazendo isso porque ela quer medir força comigo. Me manipular, né? Ela não tem nem capacidade ainda no cérebro para poder ser tão maquiavélica de ficar imaginando, né? Não fazer isso. Exato. Ela tá só reagindo. O equívoco de tudo isso. O primeiro grande equívoco é eu achar que os erros são um problema, porque na verdade o erro está ali para você aprender, né? Uma criança, quando ela começa a andar, ela não sai andando, é um processo. Ela vai cair várias vezes antes de conseguir andar, não é? Quando ela começa a falar, ela vai falar errado muito antes de aprender a falar certo. Depois, você também. Você não aprendeu a ter uma profissão do dia para a noite? Vocês todos que estão aqui? A gente não aprendeu a se relacionar com o nosso marido, com a esposa, com a amiga do dia para a noite. É um processo demorado, não é assim? Dirigir um carro, uma moto, ser bom no esporte, ser bom em qualquer coisa leva tempo. Então, o nosso cérebro precisa desenvolver uma trilha, né? Uma trilha neural. E isso leva tempo, essa construção. Então, uma criança, por exemplo, quando é castigada porque deixa um copo cair e quebrar, né? Quantas crianças ficam apavoradas, meu Deus, quebrei um copo, minha mãe vai me bater. Por que isso acontece? Ué, porque a criança ainda não tem a parte motora desenvolvida para segurar com firmeza. Ela ainda não tem a firmeza do corpo de um adulto, o equilíbrio do corpo de um adulto, então ela deixa cair. Aquilo é um erro? Não, não é um erro. Ela está aprendendo. E como é que você vai castigar uma criança porque ela está aprendendo? Então, já que se trata de aprender, vamos ensinar ela. Filha, o que você pode fazer então para esse copo não cair, né? Da próxima vez? Eu vou focar naquela. Ajudar, olha, você ainda é pequeno, o copo de vidro é perigoso. Que tal você usar um copo de plástico da próxima vez, meu amor? Ou então quebrou o copo de vidro? Vem cá, não precisa ter medo. Calça um sapato, um chinelo, vem cá, vamos limpar esses cacos. Eu vou te mostrar como é que a gente faz para limpar. Pega ali uma pazinha, uma vassoura, com cuidado, né? Vamos jogar aqui dentro para jogar lá no lixo. E é isso, você vai usar aquele momento para ensinar, para deixar a criança pensar sobre aquilo. Não é falar, não, você quebrou um copo, você nunca faz nada certo, castigo e tapa. O que a criança está aprendendo com castigo? Nada. Está aprendendo a ter raiva, a se sentir mal por algo que é natural do processo de aprendizado dela. Ela está ficando com medo. E a gente já sabe também que uma das coisas, a emoção mais importante na infância para uma criança é a segurança. Não só a segurança física, mas a segurança emocional. Porque sem segurança, a gente não aprende. Sem segurança, o nosso cérebro fica no modo proteção à vida. No modo luta, fuga. E eu desligo a parte que aprende, né? Então, para uma criança aprender, ela precisa estar num ambiente calmo. Ela precisa ter pais que olham para ela, enxergam ela e estão do lado dela, apoiando ela nesse processo de desenvolvimento. Tá fazendo sentido aí, Maíra? Sim, você está fazendo sentido. Eu acho que uma coisa que a gente pode deixar bem claro, assim, muito importante, a gente estudar as fases de desenvolvimento da criança, entender a natureza da criança, para a gente realmente estar alinhado com isso que a Thelma está trazendo. Ou seja, para a gente saber o que a gente pode esperar dessa criança. Porque, do contrário, a gente vai muitas vezes identificar algo como mau comportamento, por exemplo, ou a criança está provocando, mas na verdade não é. É algo da natureza dela naquela fase. Por exemplo, ficar dizendo não, né? Tipo, resistir para poder falar, não, é do meu jeito, não quero, nananã. E aí tem a fase da individuação, né? Lá pelos 3 anos da idade, por exemplo, entre os 2 e 3 até o 4, mais ou menos, que a criança começa a falar eu, e ela começa a se perceber separada da mãe. Eu já não sinto inconscientemente Mas tem autonomia, né? quer ter autonomia, ela começa a dizer não para tudo. E aí muitos pais entendem isso como desobediência, como a criança pirracenta, que não aceita um não, que toda hora quer se impor. E é muito interessante, porque na verdade, o trabalho que a gente tem que fazer é por que me incomoda tanto quando essa criança está querendo, por exemplo, defender o lado dela, a postura dela, ainda mais ela sendo tão pequena, né?
no fundo, sempre, é aquilo que eu estava falando do espelho no começo, né? Sempre tá provavelmente mostrando que lá atrás, quando você se atrevia a seguir sua natureza e se colocar, não teve espaço. E Exato. você, muito provavelmente, teve que, por conta da educação tradicional que a maioria de nós fomos submetidos, né? Você provavelmente teve que inibir essa sua expressão natural e espontânea, né? O A seu lado própria confiança autêntico. também, de confiar naquilo que você pensa e sente, foi anulado, né? Você começa a ter... Exatamente. A sua autoestima, né? De você poder reconhecer aquilo que você precisa e conseguir expressar aquilo com liberdade, com confiança de que eu vou receber, e sabendo que eu tenho o conceito de merecimento intacto, né? Tipo, eu sei que eu mereço, eu confio que eu vou receber, só que aí a resposta que eu tenho é hostil. É do tipo, vai pro quarto agora, que você não tem o direito de falar assim comigo, criança não tem querer. O que é isso? E aí você Nossa, começa a entender que aquilo lá, tipo, opa, aquilo não é seguro. É aquilo que você falou. Não é seguro eu expressar a minha. quem eu A minha sou? é o meu ser. Então eu vou me afastando de quem eu sou, vou tentando inibir, criando um personagem para me proteger, para evitar que aquela relação hostil se repita. E aí você começa a ceder para agradar o outro, né? Quantos adultos Exato. que estão ali se desagradando, falando sim para o outro, falando não para si, porque justamente houve essa desconexão lá atrás, né? E depois gera tantas dores, tantos rancores, tanto, ai meu Deus, eu não gosto da minha relação, não gosto do que eu faço, só que eu tô falando sim para tudo e menos para mim. Então, vocês percebem, gente, o impacto do tanto que a infância afeta a vida adulta? Então, a gente não pode achar que tudo bem, que não, isso É, vai perdurar, né? exato. E aí, a partir do momento que eu entendo, eu estudo, né? Tipo, eu conheço a natureza dessa criança, falo, ah, tá, ela tá naquela fase da individuação. Ah, então não adianta eu ficar batendo de frente com essa criança, entrar numa luta de poder, que no final são duas crianças brigando uma com a outra, é a minha criança interior discutindo, né? Agora é minha vez, tá? Agora não, tipo, lá eu não tinha querer, agora sou eu que mando. É, É muito gente, engraçado, porque parece isso. Só que assim, se eu estudo e entendo que, olha, ela precisa de apoio, ela precisa ser guiada, não é uma coisa de eu tentar ir por cima dela, inclusive de eu entender, peraí, por que, que eu não tô dando o direito dela escolher a roupa dela, por exemplo? Entendeu? exato. Às vezes a gente entra numa coisa de querer decidir tudo pela criança e não faz sentido. Será que eu posso ser flexível nessa regra que eu tô impondo para ela? Ou com que linguagem eu vou me comunicar com ela para, antes de colocar a tal da regra ou a coisa que ela tem que fazer, antes de guiar ela porque ela precisa fazer, eu conecto com ela, porque eu entendo, aí eu consigo ser mais empática, me colocar no lugar dela, e eu, inclusive, vou aprendendo coisas que eu não tenho noção, porque eu mesma não consigo me escutar, e aí eu aprendo a escutar essa criança. Eu falo que a gente sair daquele papel de ditador e se tornar um treinador do filho. A partir do momento que eu me abro para treinar essa criança, entender que ela está se desenvolvendo, que ela está aprendendo, que ela quer ter autonomia, que isso é maravilhoso, eu paro de olhar para ela como alguém que está competindo comigo, alguém que quer me atacar, alguém que eu preciso usar um escudo para me proteger, porque normalmente é assim. Você ouviu o quê? Não, seu filho, se você não bater nele, ele vai bater na sua cara quando crescer, você vai deixar de fazer isso. Gente, isso é não tem nada a ver com Não tem nada. sentido nenhum. Não tem. Então, assim, quando você entende que uma criança que é amada, e quando você ama uma criança e dá voz para ela, não quer dizer que você vai deixar ela fazer tudo que ela quer. Eu acho que é aqui que mora o grande problema, né, Isso, Maia? É uma grande o medo. confusão. Porque os pais só conseguem ver dois extremos. Ou eu castigo, ou eu deixo meu filho fazer tudo que ele quer. E não é isso, Não. né? É você aprender a conduzir, a treinar o seu filho para que ele pense, para que ele tome boas decisões, mesmo quando você não estiver por perto. E para isso você vai ter que abrir mão do controle. Porque se você está controlando o seu filho o tempo todo através da obediência cega, que aqui é um outro ponto que eu coloquei, Hum, está totalmente ligado ao castigo. Por que normalmente você quer castigar o seu filho? Porque você espera que ele te obedeça. Você espera que ele faça exatamente aquilo que você mandou. Só que quando você faz isso, você está achando que você está lidando com um robô, com alguém que está ali e que vai falar, sim, senhora, vai bater uma contingência para você. Mas não, ele é um ser humano. É um ser humano que não é igual a você. E se ele tem vários irmãos, ele também não é igual ao irmão. Ele não é igual a ninguém, ele é único. E ele sente do jeito dele, ele vê o mundo do jeito dele. Maíra, não sei, você tem irmãos, Maíra? tenho dois. Vou Olha do só, meio. a gente que tem irmãos, como é que é? Se você pegar esses irmãos e falar, olha, lembra tal cena e tal coisa da nossa infância, cada um vai ter uma versão daquela história. Hum, Cada um viu aquela história de um jeito.
que é o que o Daniel Siegel fala, né? Não é o que nos aconteceu na infância, é como a gente interpretou aquilo que nos aconteceu na infância. Então, quando eu tô vendo minha mãe ou meu pai fazer algo, eu tô interpretando aquilo com base em quem eu sou, nos meus pensamentos, na minha personalidade, na minha experiência, na forma que eu vejo, única de ver o mundo. Então, quando o pai e a mãe vai lá, encaixota todas as crianças dentro de um molde e fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e se não fizer, é castigo. Olha só que tirania, gente. Isso não é educar, isso é ferir. E eu falo que educar é sobre a gente aprender a se relacionar, né, Maíra? Primeiro com a gente mesmo e depois com os nossos filhos. Então, quando a gente cobra obediência cega, primeiro a gente se coloca em um pedestal onde a gente não erra. Eu sou perfeito, eu não erro, você tem que fazer tudo o que eu estou falando. E aí eu me desconecto da minha humanidade. Você também erra, você erra muito todos os dias. E a partir do momento que você fala, puxa, tudo bem, eu também erro mesmo. Mas tudo bem, eu posso aprender com os meus erros. E eu também posso escolher mudar. Puxa, se eu percebi que eu sou uma mãe agressiva, que grita, que eu não estou tendo um comportamento legal e que o que eu estou fazendo não está funcionando, por que não parar e falar, gente, deixa eu rever o que eu estou fazendo? Desce desse pedestal. E se humaniza, porque é a partir desse momento que você vai conseguir se conectar com o seu filho e aceitar o processo de aprendizado dele também. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que tem uma coisa muito legal que tá para pegar dessa sua fala, que você também falou lá atrás, que se a gente pensar nessa coisa de como que a gente encara os próprios erros, que isso vai servir de modelo para os nossos filhos. É uma das formas que eu diria que, como a gente faz para abrir mão do castigo, né? Revendo a própria forma como eu me trato quando eu cometo algum erro. Então vamos pegar o exemplo clássico de gritar com os próprios filhos, né? Que é uma coisa que eu sei que todo mundo aqui passa por isso, já passou por isso alguma vez. Se alguém não passou, depois conta pra gente a fórmula secreta. Mas a questão é, de vez em quando a gente perde a cabeça e surta com os filhos, né? E a gente se arrepende, se sente mal, e muitas vezes a gente tem dificuldade de assumir o erro para os filhos, né? E falar, nossa, meu amor, eu sinto muito. Eu não tinha o direito de ter feito isso. E quando a gente faz isso, a gente está se humanizando, né? A gente está se vulnerabilizando diante deles. A gente está ensinando eles como que se repara um erro. E claro que tem que fazer de uma forma consciente também para não cair no erro de falar, ai, meu amor, eu sinto muito que eu gritei com você, mas é que você estava tão difícil esse dia. Eu já tinha te falado 1000 vezes. Isso não vai se desculpar de forma consciente. Isso é culpabilizar a criança pelo seu descontrole. Exatamente. Muito bom. Então na verdade, você tem que aprender que a adulta da relação primeiro é você, entendeu? Que se a criança está te tirando do sério, é porque você está se sentindo impotente, porque você não está sabendo lidar com aquela situação. Estão dominadas pela emoção. Justamente exato. aquele modo sobrevivência que a gente entra quando a gente fica sobrecarregada, estressada, cansada e sem parar para pensar antes de agir. Que isso é uma condição que a gente também não aprendeu lá atrás. Usar a razão. Quando a gente fica só dominada pela emoção, cara, sua vida vai ser um caos. Porque o seu filho fez algo, você grita. Você fica só reagindo no automático. Exatamente. Então a gente tem que assumir que nós temos dificuldade de lidar com as nossas emoções e temos que fazer alguma coisa a respeito, porque, inclusive, eu com o cérebro desenvolvido estou em vantagem. A criança que está aprendendo, o cérebro dela está pouco desenvolvido. Como é que eu vou ensinar ela a lidar com a própria raiva se na hora que eu fico completamente engatilhada com o movimento da criança, que para mim é desafiador, eu me deixo levar pela raiva e grito com ela. Entendeu? Eu não estou sendo um modelo inspirador e eu não estou sabendo ensinar essa criança a lidar. Não, e aí vem uma grande incoerência, né, Maíra? Que você fala para a criança, para de chorar, para de ficar bravo. Né? Você não tem que fazer isso quando você está com raiva. Mas e você? O que você faz quando você está com raiva? Porque ele aprende muito mais com o seu modelo do que com o que você fala. As crianças aprendem muito mais com o que a gente faz. Não é assim? Exato. Eu ensino dentro da mentoria uma ferramenta que eu chamo de pausa consciente, que é você conseguir fazer essa pausa para você se distanciar da situação que está lá na tua frente gerando estresse e você não se deixar levar pelos pensamentos que começam a surgir na tua mente, porque geralmente vem aquele monte de interpretações do tipo, pelo amor de Deus, se eu deixar essa criança agir dessa forma, lá no futuro vai acontecer isso e aquilo, ela não vai ter amigos, ela vai ser uma pessoa egoísta, vai ser não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ou então... Você começa... É surto mesmo, né? É um surto. Aí eu surto. Ou eu me deixo levar pela dor da minha criança. Não, de novo, tá acontecendo isso, olha só, ela tá chorando, eu não consigo, porque lá atrás eu não conseguia. Não é tão consciente, mas geralmente a nossa criança interior ferida também entra. E aí eu falo, cara, você tem que
criar uma distância, deixar esses pensamentos virem e passarem, sem você entrar no vagão. Mas Entendeu? deixa eu contar uma coisa agora, então, um exemplo real sobre isso. Quando eu comecei o meu processo de querer fazer essa pausa, gente, é tudo de bom. Eu faço até hoje, mas no começo ela era muito difícil para mim. Tá? O começo que eu falo era aí, tipo, 5 anos atrás, né? Quando o Lorenzo... 5, 6 anos atrás, quando o Lorenzo começou naquela fase, né? De chorar, de querer ir. Eu, o que eu faço? Então, sabe o que eu fazia, gente? Vou contar pra vocês. Eu fiz um combinado com meu marido. Falei, lindo, quando eu sentir aquele calor subindo, eu vou sair de perto e você assume aí o caos, entendeu? Eu vou para algum lugar respirar, porque eu estava me treinando para conseguir mudar as minhas atitudes. Então, no começo, gente, foi muito difícil. O que eu fazia no começo? Eu entrava dentro do meu closet, atrás das minhas roupas, bem escondidinha, para ninguém me achar. E eu falava, ai, eu que sou adulta, eu que preciso pensar, eu que preciso respirar, eu vou conduzir isso de outro jeito. Aí eu fechava o olho. Gente, juro, um minuto respirando, um minuto fechando o olho, eu já voltava diferente. Então, no começo, não é fácil mesmo. Porque você está num processo de aprender uma habilidade que você nunca aprendeu. Ninguém te ensinou lá na infância, ninguém te deu educação emocional. E eu acho que esse é o maior desafio para nós, né, Mayra? A gente que é mãe, Sim. Quando a gente quer parar de castigar, de gritar, você vai ter que fazer essa pausa e falar, caramba, o que é que eu tenho que fazer então? Porque eu só sei fazer isso. Então, muitas vezes, nesse processo, nesse começo, você não vai fazer nada. Fazer nada é melhor, porque daí você não vai ferir, você não vai gritar, você não vai sentir, né? Eu digo, tem muita gente que fala assim, mas aí eu vou me afastar da criança e vou deixar de falar sozinha, né? Tipo, enquanto ela tá passando por uma situação, sei lá, que me deixa estressada, será que ela não vai se sentir abandonada? Aí eu falo, olha, você pode comunicar de uma forma muito... Só um pouquinho, Flor, eu posso colocar um comentário, porque eu gosto de ouvir... Pode não. Não, eu só pedi para as pessoas que pediram para tirar. Eu tenho, fica na tua frente, é ruim, mas eu quero saber o que eles estão falando, o que eles estão pensando. Deixa, claro. Mas, ó, Imagina. não, assim, realmente fica um pouco confuso, né? Ainda mais agora que eles colocam as faixinhas pretas, mas tudo bem. Acho que, não sei se é pra todo mundo essa faixinha preta. Conta pra gente o que vocês estão achando, pessoal. Você está fazendo sentido? Vai contando. Vocês estão conseguindo? Mas, assim, o que acontece, né? Tipo, se a gente fala pra criança de forma consciente, meu amor, eu não tô dando conta. Vamos supor, a criança, de repente, tá fazendo, não sei, tá jogando algum objeto, não sei, tá fazendo uma coisa que tá deixando você muito nervosa, você percebe que você vai surtar. Você fala, meu amor, eu não tô dando conta, a mamãe não quer gritar com você, eu vou pro meu quarto um pouquinho pra me acalmar. Ou seja, você mostra pra criança que você está perdendo o controle, você deixa claro que não tem a ver com ela, não é você, mamãe que não tá conseguindo dar conta, mamãe precisa se afastar pra recuperar a calma. Por que você tá ensinando nessa hora, gente? Isso é uma coisa muito forte, isso é um jeito de eliminar o castigo. É do tipo, eu preciso, quando as pessoas perdem o controle das emoções, o movimento que elas deveriam ter é de se afastar ou de recuperar a calma antes de reagir. Entendeu? E se para isso for necessário sair do ambiente, melhor sair do ambiente do que gritar com a criança, com certeza, entendeu? Então, tipo, por mais que a criança possa ficar um pouco perdida no começo, o que ela vai aprender com isso aos poucos? Nossa, então esse é o movimento. Elas vão te copiar, gente. É impressionante. A criança copia. É isso. É maravilhoso. Tem uma pergunta aqui, ó, Mayra. Teve uma pessoa perguntando assim, e quando a criança vai atrás de você, né? E quando a gente não tem apoio do marido? Gente, claro que é mais desafiador quando você não tem ninguém para te dar esse suporte. Mas já aconteceu muitas vezes de eu estar sozinha com os meus 2 filhos também e eu precisar fazer isso. Então, esse é um movimento interno da gente, né, Maíra? Não é algo que você vai ter que fugir, é dentro de você. Exato. Quando você entende que você precisa voltar para dentro de você, o que está fora para de te afetar tanto. Você fala, gente, deixa eu olhar para dentro e entender que essa atitude depende de eu usar ou não a minha razão. Então, mesmo a criança estando por ali, você consegue, sabe, lavar o rosto. Fechar o olho, respirar, música, calma. Cantar. Eu falo da música do Calma Respira, sabe? É uma música que eu canto pra mim e pra Nara. Se vocês não posso cantar aqui. Não tinha pensado. Eu entrego, geralmente, eu falo dela numa das aulas dos surtos maternos. Depois se inscrevam na série. Aliás, sumiu o meu comentário. Depois eu vou colocar. Tá aí. Eu tô vendo. Tá fixado? Tá Sim? fixado. Tá. Que louco, pra mim não tá aparecendo. Enfim, sei lá. E aí, gente, colocar música é algo muito bom mesmo. Música sempre me salvou muito, assim, nesses momentos mais estressantes. E também essa pausa de você falar, opa, deixa eu
sabe, vou lavar o rosto, vou olhar, vou ali fora. Às vezes o fato de você abrir a janela com o rosto para fora, mudar o ambiente já melhora, né? É, porque assim, no fundo é criar alguma coisa que seja um espaço de calma, que pode ser interno ou pode ser físico. Eu coloquei essa semana, inclusive, é até legal falar disso, um post com desenhos da minha irmã. Você também usa alguns desenhos da minha irmã, né? De vez em Uso. quando. Mas esses eram novos. Mostrando uma das opções que você pode ter para poder criar um espaço para a criança expressar a raiva dela, que é, de repente, ter um cantinho na tua casa onde a criança possa gritar, onde ela possa bater numa almofada. E aí eu coloquei a... Já vou cantar, Flor. Aí eu coloquei a opção de você dar uma almofada para ela também bater quando ela tá nervosa. Sabe aquela coisa que a raiva vem e a criança tá muito, tipo, querendo bater em alguma coisa? Você fala, meu, direciona para uma coisa que ela pode bater, para que ela possa eliminar aquele mal-estar, porque a Aí raiva eu ela queria pede falar uma movimento. coisa agora. Você falando Hum, isso, gente, tem algo muito importante, gente. Isso aqui, presta atenção no que eu vou falar, isso é muito sério. Muita gente fala assim, Maíra, muitas mães. Ah, eu não consigo me controlar. Ah, eu não queria gritar. Quanto mais você reprime. negar o que você sente, mais você vai ter vontade de explodir. Sabe por quê? A gente não tem como impedir uma emoção. A emoção, ela vem. O que a gente pode é olhar para essa emoção, identificar o que ela está causando no seu corpo e escolher uma reação. Isso eu posso fazer. Como é que eu vou reagir mesmo estando com raiva? Como é que eu vou reagir mesmo estando frustrada? Então, eu acho que isso nos dá uma oportunidade de falar, caramba, tudo bem sentir raiva. E tudo bem meu filho sentir raiva. Porque a raiva é uma coisa humana, é uma emoção humana, gente. Então a gente sente raiva, o filho sente raiva. Quando a gente quer reprimir a nossa raiva, aí vem a explosão. Porque você tá, eu não quero sentir isso mais, eu não quero, pum, né? Total. Eu até coloquei ontem no meu stories a escala das emoções. Não sei se você conhece a tabela do Hawkins, da Não. frequência vibracional das emoções. É bem legal, depois eu te passo. Mas ele vai descrever como que vibra é, a frequência de cada emoção, né? E a raiva, ela tá vibrando lá entre os 150 Hz, né? E a aceitação, acho que tá no 300 Hz, uma coisa assim, 250 Hz, tá lá em cima. Tipo, na verdade, a partir de 200 e pouco, você já tá saindo para expansão, abaixo de 200 e pouco você está na contração das emoções, né? E quando você nega, você, por exemplo, fica decepcionado com você porque você está com raiva, né? Porque geralmente a menina, inclusive, foi muito cobrada, né? Ficar com raiva para a mulher não pode. Criança tem que ser boazinha, a menina tem que ser boazinha, tem que ser dócil, né? Então, tipo, a gente, como mulher, no episódio da Tenda Materna, a gente fala sobre isso. Se vocês quiserem depois escutar, é o 28º. A gente, como mulher, foi muito reprimida em relação à raiva. Então, é muito difícil a gente aceitar esse lado nosso. Ai, é errado sentir raiva na nossa cabeça, né? E sem querer, a gente transfere essa cobrança para as crianças. Mas o fato da gente ter aceitação, se a gente sente raiva e se decepciona, a gente baixa a frequência vibracional para a tristeza, que está mais abaixo agora de cabeça, eu não vou saber o número, mas vamos supor que está 70. Então, você vai contraindo cada vez mais. Se você sente culpa, você vai para 30 Hz pela raiva, né? Se você sente vergonha, você vai para 20 Hz. Abaixo de 20 Hz, só a morte, que é 0 Hz, entendeu? Então, tipo, Meu Deus. é muito legal você observar como que é a tabela, porque se você entra no lugar de excitação, você está elevando a frequência vibracional. Você está Me dando um marca. Depois antídoto. eu quero ver essa tabela, me marca, É então. muito lindo esse trabalho, demais. Mas, enfim, o lance é que se você faz essa pausa, se você. Aceitação. A aceitação é o primeiro ponto, né? Porque aí você já não tá criando essa resistência que você falou. Né? Tipo, não, eu aceito. Inclusive, a Byron Katie também, que é uma base do meu trabalho, é a história do você não sofre pelo aquilo que acontece, você sofre pela ideia de que aquilo que está acontecendo não deveria estar acontecendo. Exato, você quer controlar. Isso é outro ponto. Vamos falar desse Exato. ponto do controle? Porque, cara, o que que é uma outra coisa que leva ao castigo? Não é só você querer obediência cega, mas é você querer controlar até o que que o seu filho sente, até o que que Exato. ele Nossa. pensa. Tem gente que fala assim, eu não queria que meu filho tivesse trauma daquilo que eu fiz. Gente, a gente não tem como controlar o que que o nosso filho vai lembrar, o que que ele não vai lembrar, o que que vai virar um trauma. A gente só pode controlar a gente mesmo. A gente não pode Uhum. controlar o outro, né, Maíra? Então, assim, essa necessidade de controle que a gente tem, sabe? Eu quero que seja assim, você tem que fazer assim. Isso te leva para a morte, gente. É uma morte lenta e vira um fardo tão pesado de carregar. E que é lógico que você vai explodir, que você vai ficar louca, porque isso vai na contramão da saúde mental e emocional, gente. Então, a gente tem que, sabe?
Deixar um pouco passar, olhar para o seu filho, olhar para você e falar, caramba, eu errei mesmo. Puxa vida. Só que agora você está consciente. Eu quero melhorar isso aqui. Tudo bem, então, eu errei. Vamos lá, recomeçar. De novo, de novo, de novo. Não é um processo de aprendizado? Eu não estou ensinando Total. meu cérebro a ter novas habilidades. Eu vou ter que ter paciência com o meu processo. E voltando aqui para as crianças, né, que a gente acabou saindo um pouquinho aqui do... É assim mesmo, gente, esse assunto, ele é tão maravilhoso que a É. gente acaba englobando todo o ser, né? É o ser, é a tua vida. Como adulto, não tem como a gente falar de saúde mental, física e emocional sem olhar para a infância humana. Então, por que é tão importante tudo isso que a gente está falando? Não é só, ai, vamos, né, falar, castigar, que bonito, que é dar amor. Não. Isso aqui é essencial. Inúmeras pesquisas científicas mostram como as adversidades vividas na infância, mais tarde, gente, gera depressão, predisposição a vícios, doenças crônicas, inclusive diabetes, muitas outras doenças. Já é comprovado que vem de adversidades vividas na infância, gente. Então, quando uma criança vive num ambiente onde ela apanha, onde ela sofre ameaça, onde esses erros o tempo inteiro são levados assim, sendo que ela deveria estar sendo guiada com empatia, com amor, você está fazendo com que o nível de estresse no corpo dessa criança aumente muito. Que o cortisol no corpo dela aumente muito. Com que ela tenha dificuldade de foco, dificuldade de aprendizado, ela pode ter agitação, moer a unha da mão, moer a unha do pé, apresentar inúmeros sintomas psicossomáticos. Criança que não dorme à noite, não descansa, e tudo está vindo por quê? Insegurança, medo. Ela vive num ambiente onde ela não pode confiar no papai e na mamãe. Porque justamente papai e mamãe que eu queria que me dessem amor e me compreendessem, me guiassem, são as pessoas que eu mais tenho que temer. E tem um livro aqui que eu li esses dias, deixa eu ver se eu acho, sobre estresse tóxico, né? É, que vai ser o tema da live da semana que vem, na quinta-feira. Eu vou falar com a doutora Juliana Franco sobre Ah, estresse então, tóxico e trauma infantil. Então, voltem na quinta-feira que maravilhoso falar vem, sobre isso. porque a gente vai poder. Qual que é? Porque talvez eu tenha aqui, agora com a cadeira de rodas. É o Eu livro tô. da Ah, sim. Nadine Harris, tá? E Aham. aqui tem uma história que ela contou que eu amei, que eu até fiz um post sobre isso. Gente, presta atenção nessa história. Imagina que você tá lá numa floresta, né? Você vive na caverna, você mora nessa floresta, você mora numa caverna e você sai para caçar, para comer. E aí no meio dessa, você tá caçando, você tá ali buscando comida, aparece um urso gigante na sua frente. Imediatamente, o seu sistema límbico aqui, o seu hipotálamo, ele pum, ele avisa o corpo, né? Gente do céu, socorro, tem um urso, aquele estresse, e milésimos começa a fazer você entrar no estado de luta ou fuga e seu corpo se prepara para lutar pela vida. Esse mecanismo, gente, ele é instintivo, a gente não tem controle sobre ele. Então, a partir do momento que a tua amígdala cerebral reconhece uma ameaça, ela vai disparar um sistema de estresse para que você lute pela tua vida. E aí, o que você faz? Você corre, 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 até chegar de novo na sua caverna. Ufa, cheguei aqui. Você vê que, né, o urso está lá fora. O meu sistema começa a voltar ao normal. Mas, e quando esses ursos moram com você na sua caverna? Em que momento que o seu sistema volta ao normal? Esse é o mal profundo dela, porque estão perguntando o nome. Eu não sei se tem em português, tá? Tem um que eu tenho dela, que se chama o mal profundo, como o nosso corpo é afetado pelos traumas da Dá uma infância e o que olhada, fazer para romper. pesquisa pelo nome dela, chama doutora, ela é uma pediatra americana muito Doutora famosa, Nadine Burke Harris, Harris. né? É, Nadine Harris. Uhum. Então, eu achei sensacional, porque e se você é o urso morando com seus filhos? E se você é esse urso, e se esse filho está o tempo inteiro desesperado, com o sistema nervoso dele em estado de alerta, porque você é aquela pessoa que, em vez de proteger, está ali pronto para atacar ela o tempo inteiro. Nesse processo que tem que ser guiado por você. Tem coisa mais linda do que ver uma criança aprendendo, gente, e se Você me desenvolvendo? fez lembrar a experiência que a Nara teve na escola no ano passado, porque ela saiu de uma Waldorf que ela ficou até os 6 anos de idade, né? E aí a escola já não tinha mais, não seguia, né? Só ia até os 6 anos. E aí a gente colocou ela numa escola um pouco mais tradicional aqui da Espanha, que era muito grande e tudo mais. E eu tava super, tipo, tensa, porque a minha experiência com escola grande foi muito tensa. Então, minha criança interior, assim, tava super sensível, falando: meu Deus do céu, ela vai sofrer, eu tenho certeza que ela vai sofrer. Tentei me trabalhar para não projetar
as minhas dores. Mas, no entanto, a escola acabou mostrando que não era um ambiente muito respeitoso com as crianças. Falaram que não tinha castigo, não sei o quê. E foi uma das vezes que ela falava assim, mamãe, a menina ficou sem intervalo porque ela não conseguiu terminar a lição. Isso daí não é castigo? Tipo, ela vinha checar comigo. Ela Olha, falou, eu tô achando. isso, né? Isso dá para É, outra live, né? É assunto para outra live, né, Maíra? total. E aí, só que aí o que aconteceu? Como ela não entendia a lógica do bagulho, eu percebi que ela começou a ficar num estado de alerta constante. Ela estava super estressada, super tensa, super sensível. E ela falava, eu não entendo por que eles gritam com as crianças quando as crianças não conseguem fazer não sei o quê. Por que tiram o intervalo delas? Tinha criança sendo forçada a comer, que ela falava que a menina comia até vomitar e depois ficava chorando, as crianças tirando sarro, e era recorrente. Tipo, eu falava, gente, não tá. E o que eu senti? Ela ficava pisando em ovos. Então, tipo, ela se antecipava. Eu falava, filha, você não tem que comer mais do que você quer. Ah, mãe, mas eu comi porque eu não queria que ninguém ficasse bravo comigo. Sabe? Eu via que ela estava se ferindo. Olha só, ela estava se ferindo e não reivindicando o direito dela de se impor por medo do que ia acontecer. O que esses adultos vão fazer? E como ela não sabia o qual era o comportamento que podia provocar incômodo e represália, ela não sabia como se comportar. Ela estava super tensa. Eu falei, gente, eu tentei conversar, fiquei falando com a Mas tutora, tentei isso se explicar a minha conseguir linha. mudar a cultura de uma escola, né? Isso é terrível. Nossa, foi terrível. Eu acabei tirando ela de lá. Tem inúmeras escolas assim, infelizmente. Muitas mesmo, gente. Eles acreditam que é assim que educa uma criança. Assim como os pais também. Não é assim que os pais É, acreditam. Come tudo, você tem que comer tudo. A criança já está cheia, ela não aguenta mais comer. Mas você tem que comer. Come tudo. Então, assim, sabe, quando a gente começa a olhar, é nas pequenas coisas, é uma agressividade em tudo, entendeu? Não, você vai ter exatamente. essa roupa, é porque eu mandei você pôr essa roupa. A criança não tem direito nem de escolher o que ela quer usar. Então, assim, quando Exato. você começa a parar para olhar, não é só as escolas, gente. É dentro de Sim. casa todos os dias também, nas pequenas coisas, sabe? Não é só assustador, isso é uma ditadura. Você ser um ditador e querer que seus filhos fiquem batendo contingência para você. É continência que chama, né? Contingência? Continência, continência. A gente fica perdendo por causa do espanhol e do inglês, fica falando no outro vocabulário. Meu Deus do céu, eu tô perdendo o É vocabulário do verdade, português. você esquece, né? Te esquece. Faz quantos anos você tá aí? Eu, 4. Ah, eu tô há 11 aqui na Espanha. Tem horas que eu falo, pelo amor de Deus, o que era isso mesmo? Somente as preposições. Mas, assim, olha, tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar também aqui gravado, né? Que a gente tem essa ideia que eu acho que é muito importante. Quando a gente está diante de um comportamento desafiador, e vamos supor que no caso não é só uma coisa esperada da natureza, que a gente está vendo. Primeiro, assim, quem quiser entender isso que a Thelma falou, vai também na reprise da live de ontem, que a gente falou sobre violências invisíveis na infância, eu e a Isa. E a gente descreveu várias situações em que a gente está ferindo a integridade dos nossos filhos sem perceber. Porque a gente acredita que a gente sabe o que é melhor para eles, né? Tipo, o tempo todo a gente tem essa ideia de que não, eu sei o que é melhor, então eu vou colocar o casaco mesmo que ele esteja suando e falando que tá com calor, porque tá frio, e eu vou dar a quantidade de comida que eu acho que é ideal, eu vou decidir a roupa, eu vou decidir um monte de coisa. E no fim, a gente tá o tempo todo invadindo essa criança. E ela tá se sentindo ferida, tá se sentindo desconectada de você. Então é bem legal de ver essa live, essa reprise. Vejam aqui no feed ou no YouTube do Canto Maternário. Mas assim, vamos supor que eu estou realmente diante de um comportamento que é inadequado da criança. A criança está batendo em alguém, de repente está batendo no irmão, né? Aquele clássico. Cara, entender, primeiro, né? Tipo, ninguém age mal por opção, porque está querendo fazer de propósito, porque quer provocar o adulto ou porque quer estraçalhar com o irmão no sentido de que, né, ainda mais quando é pequenininho, né? Ainda é uma coisa muito de, tipo, é um pedido de socorro, é uma forma de comunicação. Se a gente começa a entender que todo comportamento está evidenciando algo, uma necessidade que não está sendo atendida, o nosso trabalho como pais, conscientes, é sempre tentar investigar o que está por trás, qual é a origem daquele Exato, comportamento. Sabe? exato. Isso é muito, muito, muito importante e precioso. Primeiro, olhar para tua criança e falar: o meu filho é puro, maravilhoso, incrível, ele está É, tentando o melhor dele. Igual eu, quando grito com meu filho. Eu estou tentando o meu melhor, só que eu perdi a cabeça, entendeu? você falou uma Não é coisa pro tão importante agora, gente, que é. Você concluiu, Maíra? Eu posso falar aqui? não, só para concluir. Tipo, e aí a ideia era, se eu entendo, se eu consigo começar a criar uma sensibilidade, uma habilidade de tentar desvendar o que está por trás, aí o meu papel vai ser trabalhar na origem.
É Por mais isso. que, obviamente, eu vou colocar o limite na hora falando, não, meu amor, eu sei que você tá com raiva, você não pode bater no teu irmão, eu não posso permitir que você bata no teu irmão, eu retiro ele de cena, não é que eu vou permitir que ele bata no irmão, não é isso. Ah, eu entendi, ele tá fazendo só porque ele não consegue lidar. Tudo bem, então, não é isso, não é ser permissivo, não é deixar a coisa rolar, né? Mas uma vez que eu contenho, eu já tenho um detector aqui, um alarme dizendo, dom, 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 essa criança está precisando de apoio, essa criança está insegura do teu amor por ela, essa criança está com dificuldade com esse irmão por algum motivo X, e aí eu vou atuar na origem. Não adianta eu ficar explicando para a criança não pode bater. E ela já sabe que pode bater. Isso é pouco, é raso, é superficial, é inútil e não ajuda a criança a cuidar da dor dela. Porque se ela está agindo de uma forma inadequada, inclusive agredindo o irmão, é porque ela está se sentindo mal. Tem um mal-estar interno. E eu não vou melhorar o comportamento dela piorando Fazendo o ela sentir mal-estar. pior. Exatamente, o castigo, a briga, tipo, qualquer coisa nesse sentido faz ela se sentir pior, mais desconectada de você. Se ela tá insegura do teu amor porque chegou o irmãozinho, ela vai ter uma Piorou. confirmação. Opa, então é assim? Quando eu faço alguma coisa para denunciar que eu tô desesperada porque eu não sei o que fazer, com esse meu medo de achar que eu tô sendo um pouco amada, você defende ele e ignora a minha dor? Entendeu? A Ou seja, é um revolta trabalho. aumenta. Eu vou Revolta falar uma aumenta. coisa aqui que me ocorreu com a sua fala, que é o seguinte, gente. O que é um dos motivos também dos pais atacarem tantos filhos? É você olhar para o seu filho e rotular ele. Essa criança é malvada, essa criança é terrível, essa criança não me obedece, essa criança é isso, é aquilo, esse menino é isso, é aquilo. Gente, eu vou deixar um exercício para vocês. Troquem esses rótulos negativos por rótulos positivos. Comece a olhar para o seu filho e ver nele a bondade que habita nele, a curiosidade sobre a vida, a vontade de crescer, de se desenvolver, a vontade de ser amado, a vontade de se sentir parte do ambiente, a vontade de ser visto, assim como você tinha quando você era uma criança e não foi vista. Então, mudar esse olhar muda o seu comportamento. Porque quando eu mudo meu olhar para algo, a minha atitude em relação a esse algo também muda. Então, se eu paro de olhar para o meu filho como se ele fosse alguém que nasceu para me atacar, para me testar, para me né, afrontar, eu não preciso mais me defender dele. Eu abaixo as minhas armaduras e falo, caramba, eu posso amar essa criança. Eu posso beijar e abraçar ela o tanto que eu quiser. Eu posso dar colo o tanto que eu quiser. Não é isso que vai estragar o meu filho. O que vai estragar o meu filho é o meu desamor, é ignorar ele, é fingir que ele não está sentindo, é querer que ele seja quem ele não é. É o Eu oposto, né, querer Flor? encaixar ele num molde É, que não cabe. É isso que fere, gente. E é isso que estraga um ser humano, não é amor, não. Ah, o meu filho está chorando, meu filho, eu não vou pegar no copo, senão ele vai ficar mimado. Não vai. Pode pegar no copo, beijar, abraçar. Acolher a emoção de uma criança não tem nada a ver com fazer tudo que ela quer. Vem cá, meu amor, eu sei que você tá triste, né? Puxa, você queria brincar com seu amigo, você queria o carrinho no shopping, você queria ir na piscina. Eu sei, é muito legal tudo isso, mas hoje não é dia de comprar o carrinho, hoje não é dia de ir lá na piscina. Vocês é, percebem? eu acho que esse ponto é legal de ressaltar também, né, Flor? Porque aquela coisa que estava tentando explicar, não é fazer tudo que a criança quer. Eu acho que a diferença grande que a gente tem, que confunde muito a cabeça dos pais quando eles começam a ler os conteúdos, né, da criação consciente e tal. Nossa, mas então, tipo, como assim? Se eu vou passar a mão na cabeça dele quando ele tá fazendo uma coisa de errado? Não, não é isso, gente. É a gente entender que essa criança está tentando o melhor que ela pode, que ela não tá dando conta, que ela precisa ser guiada, que ela precisa de empatia. É quando a criança pior se comporta, ela mais precisa de apoio, Eu entendeu? É postei o um oposto do que a gente post acreditou, sobre do que venderam pra gente, é, né? E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, a criança está frustrada, muitas vezes a pessoa acha que a pirraça da criança, a birra da criança é tipo uma forma de manipulação, né? A gente tem essa tendência, isso tem aprendeu. que ser revisto urgente, gente. Pelo amor de Deus, não, não é nada É, disso. Aí, o que a pessoa fala? Quando a gente fala e fala, não, gente, a birra, né, só para usar o nome, né, que todo mundo usa para todo mundo entender do que eu tô falando. A birra não é um mau comportamento. A criança não tá tendo um ataque de birra para provocar você. Ela está passando mal. Ela não quer que você passe mal. Ela está passando mal. Ela está tendo um curto-circuito no cérebro dela, não está dando conta, está se jogando no chão, não está conseguindo lidar com a frustração daquele limite que foi colocado. O que significa que eu tenho que oferecer, já que eu estou indo pela criação consciente, eu entendo isso, eu tenho que dar o que ela quer? Não. você tem que ajudar Depende. ela a se regular emocionalmente. Exatamente. Eu acompanho essa criança com amorosidade
entendendo que para ela é muito difícil, mas se o limite tem que ser mantido, o limite tem que ser mantido. Eu E outra sei, meu coisa amor. importante aqui, gente, é esperar a raiva dessa criança passar Exato. para ensinar o que precisa. Porque tem pai que é assim, a criança lá chorando, ele estava falando. Você não podia ter feito isso, você tem que fazer na hora da raiva. Ninguém escuta nada, nem você, nem eu, nem os 8 bilhões de pessoas na Exatamente. Terra. Não Espera adianta. a raiva passar. Passou. A criança tá calma, aí você conversa com ela. A gente tem aquele imediatismo, né? Quer fazer tudo na hora, tem que falar na hora. Não tem que ser na hora. Calma, espera. Isso te traz sabedoria, isso te traz compaixão, dá tempo de você pensar também, falar, caramba, tô perdida, não sei o que eu faço com essa criança chorando. Não faz nada. Fica por ali esperando a raiva passar. Exatamente. Acha E que se tem que você saber o que tem fazer gatilho, na hora. e se você percebe que você está ficando muito nervosa com a situação de presenciar a criança nesse estado, aí eu vou aproveitar o gancho porque eu prometi que eu ia cantar e eu acabei não cantando a música. Vou ter que fazer isso agora. Você pode, por exemplo, cantar a música da Fabiana Godoy, que eu sigo há um tempo e eu uso ela muito comigo. Já usei muito com a Nara, que é o Calma Respira. Quem não conhece aqui vai ouvir, que é aquela lá. É o Calma, respira, escuta o seu coração. Gente, mas ela é cantora, olha essa voz, né? Respira, escuta o seu coração. Sinta bater, chegar a paz, deixa leve acalmar. Gente, ô Maíra, pelo amor de Deus, filha, grava essa música pra gente baixar aí no Spotify. O que é isso? Quem se inscrever na série dos Matérias acaba ganhando ela de presentinho. Eu tô dando um spoiler aqui. Com a Nara participando, tá? Que legal. Mas enfim, eu fui cantora, na verdade, no Brasil. Mas é uma forma de você trazer também, entendeu? Você que convida a frequência vibracional do ambiente, você que regula, é o adulto que regula. Gente, a criança não tem capacidade de fazer isso sozinha. Deixa eu Nós falar, temos esse uma vez no papel. YouTube. Eu fiz um vídeo uma vez no YouTube, gente. Acho que tá até lá, já é antigo, mas me ocorreu aqui agora de falar para vocês o seguinte: isso que a Maíra acabou de falar, que a gente é o adulto, que a gente tem que lembrar disso. Qual que é a região do nosso cérebro que demora tanto para amadurecer, né? É o córtex pré-frontal. Aqui é onde a gente pensa, analisa, né, e toma decisões. Então, o que acontece? O seu filho, essa parte dele não está bem desenvolvida, para ele conseguir, diante da raiva, falar assim, nossa, deixa eu parar aqui que eu tô com raiva. Eu não vou dar um soco nesse menino, eu não vou puxar meu cabelo, eu não vou fazer nada disso. Ele não faz isso. Ele é totalmente dominado pela emoção. O adulto sabe. Você tá com raiva, você não vai lá na rua e bate nas pessoas que você tá com raiva. Você fala, não vou fazer isso, né? Eu preciso me controlar. Você tá puto por dentro, mas você tá se controlando, você aprendeu, você tem essa habilidade. Então, o que eu falo? O adulto tem que funcionar como o córtex pré-frontal da criança. A parte dela não está madura, então você usa o teu que tá e pensa por ela. Pensa, ok, meu filho está dominado pela emoção, ele está ali passando mal, igual a Maíra falou. Então, o que eu faço? Às vezes você não vai poder fazer nada, porque ele está ali, ele não vai te ouvir, mas você está entendendo o que está acontecendo. E quando passar, você vai poder ajudar ele a pensar. Você vai poder ajudar ele a tomar melhores decisões da próxima vez. Isso é um treino, gente, de longo prazo. Não é assim, eu vou ensinar um dia, meu filho aprendeu. Você vai repetir um monte de vezes. Mas sabe o que é legal pra caramba? É igual aqui em casa. Eu já cansei de pegar o Lourenço ou o Luiz conversando longe de mim e eu vendo um falar pro outro. Luiz, calma, vai com calma. Você consegue, Luiz, espera. Respira um pouco. Eu falo, gente, isso Exatamente. é educação, entendeu? Porque você acha que não tá funcionando. Você fala, gente, parece que não tá dando certo. Mas eles vão lá pra rua, eles vão com os amigos, eles sabem, eles aprendem, eles usam. É lindo demais, gente. É demais. A Nara já entrou em discussão assim, com as amiguinhas no intervalo. Ela falou assim, mamãe, eu briguei com a fulana e com a Beltrana porque a Beltrana começou a chorar e aí a fulana ficou falando que ela não podia chorar porque era bobagem. E eu fiquei falando, não, chorar é bom. Chorar tira a tristeza de dentro. Faz bem chorar. Então, mas a gente não foi permitido chorar, né, gente? Então, é difícil ver uma A gente tá rompendo. Esse trabalho de autoeducação que a gente faz, gente, ele é muito revolucionário. Porque o que a gente está fazendo? A gente está assumindo que aquilo que aconteceu com a gente lá atrás, por mais que nossos pais tenham dado o melhor que eles puderam, né? Eles fizeram aquilo que estava de acordo com o que era ensinado na época, com o que eles foram capazes de oferecer, a gente tem que reconhecer que deixou muitas feridas.
e que por conta disso a gente tem dificuldade de oferecer para os nossos filhos esse espaço para que eles sejam eles mesmos. Então, tipo, não é simplesmente reproduzir as cegas e falar tá tudo bem porque afinal eu sobrevivi. É ter consciência de que isso realmente tem uma consequência muito pesada. Cara, é difícil. A gente fica em terapia a vida inteira, tentando desconstruir um monte de coisa, tentando recuperar a sensação de merecimento de 15 mil coisas, do amor próprio. Se a gente faz um trabalho de autoeducação muito consistente, a gente consegue romper e aliviar muito disso. Não é que vai ficar perfeito, não é essa a intenção, ser uma mãe e um pai que não vai errar nunca, pelo contrário, inclusive a nossa humanidade e imperfeição é que tem que ser acolhida e aceita, né? A gente erra rápido, né? A gente percebe que errou e já corrige a rota. Consciente, é isso que é errando. Cortou para mim. Ele saltou com um aviso porque estava ficando sem bateria. Mas enfim, tô só preocupada com o horário porque a gente está finalizando o horário e não sei se nem cheguei a perguntar se você tinha limite de horário. Eu marquei uma horinha aqui na minha agenda, mas... Tá, não, tudo bem. Não, só para então eu finalizar, eu queria muito, Thelma, agradecer o que você aceitou o convite para finalmente participar de uma live comigo, maravilhosa, nesse momento incrível de ser uma live de esquenta. Eu quero dizer incrível porque tipo, eu tô fazendo uma live de esquenta para a série de surtos maternos e queria deixar aqui tipo, para vocês a indicação de comprar o livro da Thelma, né? Tipo, que ela tem aqui Os Pais que Evoluem, maravilhosa, e seguir o perfil dela. E também pedir para que vocês se inscrevam na série dos surtos maternos, que vai começar no dia 9 de maio. Então fica aqui o convite para vocês, onde eu vou falar com muito mais detalhes sobre sobre por que a gente surta, o que tem a ver com a criança interior nossa, né, a criança que mora dentro de nós, o que é esse conceito da criança interior que eu falo tanto aqui na página, e por que ela faz a gente surtar. Né? O que tem a ver a história do que aconteceu com a gente lá atrás, com a nossa incapacidade de lidar com os nossos filhos, com essa falta de autocontrole, né, que a gente tem, tipo, na hora que a gente está lá diante da situação que é desafiadora com as crianças. E aí eu vou falar sobre isso, sobre o erro, sobre os surtos, como que a gente faz para evitar esses surtos, e isso vai ser uma degustação, né, eu vou entregar para vocês algumas ferramentas. É a terceira vez que eu faço essa série dos surtos maternos e possivelmente a última, então quem ainda não participou vai ser a última oportunidade de participar da série dos surtos maternos, e lá dentro eu vou entregando algumas ferramentas para que vocês já possam aplicar em casa, essa mudança de olhar e começar a se alinhar com a criação consciente, que é essa visão que não é de controlar a criança, é de aprender a confiar na criança e ser adubo para ela, criar um ambiente propício para que ela possa seguir a natureza dela e não fazer o que a gente faz, que é ser o pai carpinteiro. Exatamente, né? isso que você falou. O ambiente é igual uma semente. A semente de maçã, você joga ela lá no solo fértil, o que acontece com essa semente? Ela vai crescer, vai virar uma planta, vai dar flor, vai dar fruto. A criança é a mesma coisa. Ela nasce com os ingredientes que ela precisa, né, para se desenvolver, desde que o ambiente seja propício para que ela se desenvolva como ela nasceu com aquele potencial para se desenvolver. E a infância, gente, é a fase que a gente pode adubar esse ambiente ou destruir esse ambiente, né? E é claro, a gente pode sempre aprender novas formas de agir, mas é o que a Maíra falou, quantos anos da nossa vida a gente leva para tentar reconstruir uma base que foi mal construída lá atrás. Então, invistam em vocês, no seu conhecimento, no seu autoconhecimento, porque as próximas gerações dependem de nós. Então, Nossa, e a gente pode fazer um trabalho lindo, tá fazendo um trabalho lindo, né? Porque a gente vê o resultado dessas crianças maravilhosas. E aí o convite fica isso, gente. Para quem quiser aprofundar nesse processo de autoeducação, fica a série de surtos maternos como disparador aí, de vocês poderem experimentar um pouquinho do que eu faço na mentoria. E quem quiser, na sequência, eu vou abrir as vagas para a mentoria, que são 2 grupos de 30 mães cada, no dia 16 de maio. Então, acompanhem a série dos maternos, vai ter essas 4 aulas gratuitas, para que vocês possam sentir se faz sentido a mentoria, tá? Só deixo aqui já bem claro qual que é a proposta, mas saibam que a série de surtos maternos em si, que já tem mais de 6 mil inscritos, ela já é muito potente, muito transformadora, é maravilhosa, tá? Então, Flor, brigadíssima. Obrigada a você, sucesso, parabéns pelo teu trabalho lindo, que eu adoro. Ai, obrigada, Flor. Jornada. Espero que a gente tenha sanado a maioria das dúvidas e trazido algumas opções, assim, de caminhos, né, para seguir. Com certeza. Você vai deixar salvo? Vou deixar salva, se quiser depois você pode pegar para você também. Enfim, Pessoal, o Instagram é Thelma
Abraão com Ai, explica aí o Vamos que é. fazer o seguinte, ó. Todo mundo que está aqui agora, tira uma foto, um print dessa tela e marca eu e a Maíra para a gente levar essa Isso. mensagem mais longe. E depois que a Maíra postar, vocês vêm no comentário dela e colocam o que vocês aprenderam de bom aqui nessa live. Combinado? Ai, Então vamos demais. lá. Todo mundo, hein? Eu vou repostar também. Eu Um até beijo. tirei o comentário para ficar mais fácil. Um beijo, Flor. Obrigada. Um beijo, pessoal. Bom dia para vocês. Boa tarde aí, Maíra. Tchau, tchau.